Olá, bom dia, você ligado aqui no meu canal, sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você a dar o like neste vídeo e compartilhar com seus amigos, seja um evangelizador do canal aqui junto comigo. Meus irmãos, é neste sábado que Deus nos convida mais uma vez a estarmos juntos. Ontem eu não pude gravar o vídeo, então não deu para a gente fazer o nosso momento de oração, mas eu tenho certeza que você fez o seu estudo da palavra, né? Que você meditou o seu evangelho do dia aí na sua casa. Então hoje o Senhor nos convida mais uma vez a estarmos juntos. E que maravilha! Como Deus é bom, né? Dá a oportunidade de estarmos aqui no nosso cantinho de oração para rezar com a palavra de Deus. Então já vamos traçar sobre nós o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde sobre todos nós. Vinde com a tua graça, com o teu poder sobre a nossa vida. Inunda os meus pensamentos e os meus sentimentos, para que possamos acolher a palavra de Deus que chega a nós. Acolher a palavra de Deus que quer nos transformar. Para que a palavra possa dar frutos na minha vida de santificação e de missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Pegue aí sua Bíblia. Vamos juntos rezar com o Evangelho de hoje, que se encontra em João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. João 3, de 22 a 30. Enquanto você pega aí sua Bíblia para a gente começar a leitura, eu já coloquei aqui meu óculos, vamos juntos, né? Deixar que a palavra de Deus nos transforme, nos cure e nos liberte. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. As pessoas iam lá para serem batizadas. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Surgiu então da parte dos discípulos de João uma discussão com um judeu a respeito da purificação. Eles foram falar com João: Mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho, está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunha daquilo que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado à sua frente. Quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o escuta enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esse evangelho hoje, né, vai nos ensinar coisas maravilhosas. Primeira dela, nós somos através dessa palavra desafiados, né? Desafiados hoje a buscar o crescimento em Cristo. Ora, enquanto que o nascimento, né? Se a gente pegar um pouquinho antes do Evangelho de João, a gente vai ver que com a conversa de João com Nicodemos, ele diz que é necessário que eu nasça de novo, né? E aí,
necessário vos é nascer do alto. E aí eu quero dizer para você, enquanto que o nascimento ele é um ato, né? O crescimento, minha gente, ele é um processo. É um processo para a vida toda, né? O crescimento é um processo para a vida toda. Tanto natural, né? Porque você nasceu bebezinho, não sabia de nada, a sua mãe fazia tudo para você. Foi crescendo, foi ficando independente, hoje você não necessita mais da sua mãe, entre aspas, para fazer as coisas para você, né? Porque você já anda sozinho, você já come sozinho, você já bebe sozinho, você faz as suas escolhas. E tanto natural como também espiritual. Então, enquanto que o nascimento ele é um ato, quando nós somos batizados, é um ato na vida cristã, o crescimento ele é um processo, e é um processo para a vida toda, né? Crescer espiritualmente é um processo para a vida toda. Crescer profissionalmente é um processo para a vida toda, né? Então, crescer naturalmente é um processo para a vida toda. E a palavra hoje ela vem nos falar isso, né? E como é que a gente chega à perfeição do crescimento? Se você pegar aí sua Bíblia e colocar lá em Efésios, eu quero pegar porque eu quero lhe mostrar, tá? Efésios, capítulo 4, versículo 13, vai dizer para nós qual é, São Paulo vai dizer para nós qual é a perfeição do crescimento. Efésios 4, 13, né? Vamos ler aqui o que é que diz na epístola de São Paulo aos Efésios. Diz assim, ó. Assim, ele capacitou os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos, versículo 13, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Então, o crescimento, né? A perfeição do crescimento finaliza meu crescimento quando eu chegar à estatura do Cristo, né? E como é que nós chegaremos nesse crescimento? Se você pegar aí, lá no João Batista vai nos ensinar, né? Como é que eu chego? João Batista aí no versículo, pegue o versículo 30, né? O que é que diz aí no versículo 30 do evangelho que nós estamos lendo? Como é que João diz no final daí da leitura? Ele diz assim, ó. Esta é a minha alegria e ela ficou completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa é a via do crescimento. Essa aqui que João está nos falando nesse versículo, ele é um princípio para chegarmos ao crescimento à estatura do Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua, né? O evangelho também de hoje vem nos falar dos contrastes dos ministérios de Jesus e de João. Eles são muito iguais, né? Que ambos eram acompanhados de discípulos. A gente vê isso no versículo 22 e 25. João tinha os discípulos e Jesus tinha seus discípulos. Eles batizavam, a gente vê isso no versículo 22 e 23. João batizava com água, o batismo de penitência, e Jesus batizava no Espírito também. Aí nós vemos isso. E todos os dois tinham aceitação popular, porque o povo gostava de João Batista e também gostava de Jesus Cristo, mas eles exerciam seu ministério em locais diferentes. A gente vê isso aqui no versículo 22 e 23. Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficava lá com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Então,
os locais eram diferentes, né? Eles exerciam seus ministérios em locais diferentes. E a gente vê aqui no versículo 27 uma coisa interessante que acontece hoje no meio de nós, né? Na nossa realidade de cristão, de paroquiano, de comunidade, né? A gente vê aí no versículo 27, quando os discípulos de João vai chegar para ele e dizer que Jesus, aquele, né, que andava contigo, né, está batizando. Aí João Batista dá a resposta para ele. No versículo 26 ele diz: eles foram falar com João: mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão e de quem tu deste testemunho está batizando e todos vão a ele. Isso acontece muito com a gente quando a gente olha para o grupo do vizinho que diz: nossa, está todo mundo indo para aquele grupo ali, está todo mundo indo para aquele grupo daquela pessoa, daquele outro fulano, né? E aí João responde: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Então os discípulos estavam preocupados, né, com o crescimento da pregação de Jesus, com o crescimento do ministério de Jesus. E João demonstra aqui, através da sua resposta, que a sua real consciência de seu papel no contexto das relações entre Deus e os homens, né? Ele diz exatamente isso. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Olha que interessante. E aí a gente vê, João aqui nos ensina duas coisas. Primeiro, eu preciso diminuir, né? Eu preciso diminuir e Jesus precisa crescer. Então, João diz: eu preciso diminuir para que Cristo cresça. Quando João fala isso, ele fala, minha gente, porque ele era consciente da dependência que ele tinha de Deus. Ele sabia que ele era um ser humano, né? Que ele não era o Cristo. E ele sabia da sua realidade de amor conjugal, né? Que foi cumprida. Quando ele revela aí a questão do noivo, né? Ele diz assim, ó: quem recebe a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente o escuta. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Quer dizer, aqui é Jesus e a igreja, e ele era o amigo do noivo, que se enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Aí ele diz: convém que ele cresça, né? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então eu preciso diminuir e Jesus é que tem que crescer em mim. E João diz que é preciso que Jesus cresça. E como é que Jesus cresça? Para que Jesus cresça? Porque João sabia que ele era o soberano. João sabia porque Jesus falava para todos. João sabia da autoridade de Jesus. E para nós ficam essas duas grandes realidades. É preciso que eu diminua, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem tem que aparecer no meu ministério é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer no seu ministério é Jesus Cristo, não é você. E essa é a via para nós crescermos na nossa vida espiritual. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso, peçamos ao Espírito Santo essa graça de podermos compreender tão bem essa palavra, para que nós possamos, diante dos apelos que Deus nos faz, diante do apelo do crescimento, de buscar nosso crescimento espiritual, de buscar nosso crescimento na vida cristã, diante de tudo que Jesus está falando aí ao seu coração, peça o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo nos inunda com a sua graça, que o Espírito Santo nos dê a graça de buscar o crescimento, né? De buscarmos a estatura do Cristo em todas as coisas. Vem sobre nós, Espírito de Deus.
Vem sobre nós e enche o nosso coração, enche a nossa vida, enche todo o nosso ser. Vem, Espírito Santo, e enche-nos com a tua graça. Dá-nos a graça de olharmos para nós e verificar em nós aquilo que precisa ser diminuído. Porque é Jesus que tem que se sobrepor a mim. É Jesus que tem que aparecer. É Jesus, Ele que é o Senhor, Ele que é o soberano, Ele que é o Senhor de todas as coisas. Por isso, Espírito Santo, convence o meu coração dessa verdade e dá-me a graça de todos os dias estar na intimidade desse Deus que me quer fazer conhecer a sua graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Dá o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É assim que nós vamos dar início a mais amanhã, mais uma semana. Celebraremos amanhã o batismo de Jesus, onde nós também com ele seremos batizados. E logo depois damos início à primeira semana do tempo comum desse ano de 2021. Deus abençoe você e até amanhã.